Bom pessoal, essa é uma videoaula curta apenas para mostrar algumas características do VirtualBox. Para quem não conhece, o VirtualBox é um virtualizador, quer dizer, é um programa que permite você simular um computador inteiro dentro de outro computador. Com isso, você consegue instalar diversos sistemas operacionais e usar todos eles ao mesmo tempo. Nessa videoaula, a gente vai apenas aprender a criar uma máquina virtual, mexer em algumas configurações delas e fazer a instalação do sistema operacional Debian. Como se você estivesse indo numa loja comprar um computador novo, você precisa fazer algumas especificações da máquina que você está criando. Então a gente vai criar uma máquina nova. Para isso, eu vou aqui nesse botão novo ou na opção máquina virtual novo. Eu devo dar um nome para a máquina virtual. O nome pode ser qualquer um. Eu estou apenas escolhendo um nome que mais me convém no momento. Eu posso escolher o tipo de sistema operacional, existe uma grande quantidade deles aqui, e a variação do sistema operacional. Por exemplo, se eu escolher o Windows, eu vou ter desde o Windows 3.1, 95 até mais recente o Windows 10, por exemplo. No caso, se eu escolher Linux, eu vou ter diversas opções aqui para selecionar, tá? Dentre as variantes de Linux possíveis. Nesse caso, eu estou instalando uma versão do Debian de 32 bits. O próximo passo é escolher a quantidade de memória. Isso vai depender da quantidade de memória que tem na sua máquina. Se você tem 4 GB ou mais, eu recomendo você, para instalação, colocar pelo menos 1 GB e depois, se for necessário, você pode diminuir ou aumentar caso você tenha mais memória. Eu vou usar aqui 2 GB, equivale a 2048 megas. Próximo passo, escolher um disco virtual para sua máquina. Você tem 3 opções, né? Não acrescentar um disco, criar um disco novo ou adicionar um disco virtual existente. Vamos criar um disco virtual novo. Próximo passo, escolher que tipo de disco virtual. Eu não tenho apenas o VirtualBox como sistema de virtualização. Existem outras ferramentas para trabalhar com virtualização de sistemas, como VMware, KVM, entre outros. Cada um desses virtualizadores possui um tipo de disco virtual específico. No caso do VirtualBox é o VDI, ou VirtualBox Disk Image. Você poderia escolher qualquer um desses outros tipos de disco, mas a opção mais adequada é você deixar o padrão do próprio VirtualBox. Uma opção importante é você escolher se o seu disco vai ter tamanho fixo ou o disco vai ter o tamanho dinamicamente alocado. O que significa isso? Eu vou avançar, depois a gente volta para falar mais detalhadamente sobre essa opção. Quando você vai criar o seu disco virtual, você precisa dizer qual o tamanho desse disco. O tamanho desse disco virtual ele depende da capacidade do seu HD físico. Então ele não pode de modo algum superar o tamanho do seu HD. Por padrão, quando você escolhe um sistema operacional Linux, o VirtualBox já seleciona para você aqui o tamanho de 8 GB. O disco virtual de uma máquina do VirtualBox vai ser um arquivo dentro do seu HD. Assim, quando você escolhe a opção tamanho fixo, esse arquivo que a gente escolheu de 8 GB, ele vai ocupar todos os 8 GB no seu HD. Quando você escolhe o tamanho dinamicamente alocado, o que vai acontecer? Você definiu um disco virtual de 8 GB, no entanto, no seu HD, o disco vai ser menor do que isso. Quando você termina de criar a máquina virtual, você vai ter alguns poucos megas ocupados no seu HD.
À medida que você instala o sistema operacional, vai instalando novos pacotes, essa imagem ela vai aumentando de tamanho, podendo chegar até 8 GB, ou seja, ela não ocupa logo todo o espaço necessário, todo o espaço que você definiu aqui. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Se você tem um HD pequeno, o mais adequado é escolher a opção dinamicamente alocado. Se você tem um HD grande e não vai se preocupar com espaço, você pode escolher tamanho fixo. Como por padrão o VirtualBox seleciona a opção dinamicamente alocado, eu vou escolher essa porque também é mais conveniente para mim. Vou deixar o tamanho 8 GB, já que pela minha experiência o que a gente utiliza no laboratório não ocupa mais do que esse espaço. Tá? Esse tamanho você vai ter que escolher de acordo com a sua necessidade. Pronto, máquina virtual criada. Próximo passo é instalar um sistema operacional. Para instalar o sistema operacional, se você estiver fazendo isso numa máquina física, então a primeira coisa que você vai ter que fazer é abrir a bandeja de CD, colocar o CD do sistema operacional que você deseja instalar. Na máquina virtual eu faço isso na seção armazenamento. Ao clicar na seção armazenamento, vai abrir uma nova janela. Essa nova janela me mostra os discos virtuais instalados na minha máquina e as possibilidades para utilizar um equipamento de CD. No discozinho que fica aqui do lado, eu tenho diversas opções. Se você acabou de instalar o seu VirtualBox, provavelmente você vai ter apenas as duas primeiras, onde a segunda opção permite você utilizar o drive físico, né, o aparelho de CD que você tem instalado no seu computador, ou selecionar um disco óptico virtual. O que é isso? Selecionar uma imagem de CD que você baixou da internet, uma imagem ISO. Vou escolher essa opção. Você vai até o diretório onde você baixou a imagem de CD. Eu tenho diversas imagens aqui dos diversos sistemas operacionais que eu testo. Então eu vou escolher a opção que eu acabei de baixar, Debian 8.3. Clicar em abrir, clicar em OK. E aí você vai ver que apareceu aqui o nome do CD da imagem do disco do sistema operacional Debian. Podemos inicializar a máquina virtual. E vamos ver que eu tenho aqui o menu de instalação. Para essa videoaula a gente vai fazer a instalação avançada, porque a gente não quer uma interface gráfica e não quer nenhum servidor instalado no nosso sistema. Eu posso escolher a opção Expert ou posso escolher a opção Expert em modo gráfico. Não vai ter diferença, quase nenhuma diferença entre as duas situações, tirando o fato de que você vai poder usar o mouse quando você escolhe a opção instalação gráfica, e em um determinado momento, durante a instalação gráfica, existe a possibilidade de você utilizar um sintetizador de voz. A primeira opção é escolher o idioma com o qual seu sistema operacional vai ser instalado. A gente vai escolher o português do Brasil. Clicar continuar. Normalmente o sistema vai lhe dar um aviso de que pode acontecer de que a tradução do idioma que você escolheu não está totalmente suportada, ou seja, não tem todas as traduções possíveis. E ele pergunta se você quer continuar com essa instalação nesse idioma ou não. Tá? A gente vai continuar, então marca a opção sim, clica no botão continuar. O próximo passo é selecionar o local. Normalmente você precisa definir o idioma do sistema operacional das aplicações. É isso que faz, por exemplo, o seu navegador de internet perceber que a página está em inglês e pergunta se você não quer traduzir para o português. Tá?
Então eu posso escolher qualquer país aqui e aí eu vou ter todas as opções personalizadas de acordo com o país que eu escolhi. Você pode definir outros locais adicionais, né? Ou no caso, como a gente escolheu o Brasil, eu posso escolher entre os vários idiomas de português possíveis, como português do Brasil ou português de Portugal. Vamos manter o português do Brasil, que é o que nós falamos, né? Eu posso escolher locais adicionais, mas nesse caso eu não vou fazer. Como eu falei, você pode configurar um sintetizador de voz. Não é o caso da gente, vamos passar para a configuração do teclado. Veja que ele já traz selecionado a opção português brasileiro, então não tenho nem o que mexer aqui. Posso continuar, detectar e montar o CD-ROM. Continuar, ele vai verificar que você tem um CD do Linux no drive, no caso a gente está utilizando a imagem de disco virtual, né? Basta continuar e ele vai trazer essa informação para a gente. A detecção funcionou automaticamente, eu estou com o Linux Debian 8.3. Basta clicar em continuar novamente, você vai perceber que a maior parte da instalação a gente vai só clicando em continuar, continuar. Algumas poucas intervenções, como definir o nome da máquina, o nome do domínio, que a gente vai fazer daqui a pouco. Aguardar ele carregar todos os componentes do CD, são os componentes internos que vão permitir a finalização da instalação. Detectar os componentes de hardware. Aqui ele vai verificar a placa de rede, se você tem um HD, essas coisas todas. Configurar a rede. Aqui você tem duas opções: configurar a rede manualmente, selecionando a opção não, ou se você tem um servidor de DHCP, configurar a rede automaticamente, selecionando a opção sim. O tempo de espera pela configuração, normalmente definido como 3 segundos, você pode aumentar isso. 3 segundos eu tenho percebido que é suficiente para você obter as informações de DHCP. Caso você esteja tendo problema aí na sua rede, você pode aumentar esse tempo para 10 segundos ou mais, por exemplo. Caso você tenha IPv6, isso vai ser detectado agora, você pode cancelar, mas como isso não demora muito, vamos deixar. Obtive a configuração normal de DHCP apenas para IPv4, o nome da máquina. Você pode definir o nome da máquina agora ou pode mudar depois. Eu vou deixar como está. Definir o nome de domínio. Mesmo que você não tenha comprado um nome de domínio, é importante que você defina um nome de domínio para a sua máquina. Uma vez que quando você vai fazer algumas consultas de DNS, ele fica reclamando que não foi possível resolver o nome de domínio para sua máquina se você não tiver colocado um. Então, caso você não tenha um nome de domínio, você pode criar um fictício. Eu costumo usar o domínio chamado lab.br. Configurar usuários e senhas, essa é uma parte importante, tá? Por duas coisas. A primeira é, se você quer usar a senha do tipo sombra, senha criptografada, que deixa o seu sistema mais seguro. Caso você tenha um sistema de autenticação do tipo NIS, um sistema bastante antigo, você não pode utilizar essas senhas do tipo Shadow, tipo sombra. Então você teria que escolher a opção não. Como a gente não tem esse sistema, eu vou deixar a senha do tipo criptografado. O segundo ponto, mais importante ainda, é definir se você quer utilizar login como root diretamente ou se você quer se tornar root usando a palavra sudo, usando o comando sudo. Essa é a opção mais segura, porque se você permitir o login como root diretamente, qualquer pessoa que tenha a senha do usuário root poderá logar no sistema e você não vai saber quem foi que logou no sistema como usuário root. Se você escolher a opção não, ou seja, não permitir login como root,
para que você consiga administrar o sistema, você precisa entrar como usuário comum e utilizar o comando sudo. Nesse instante, o seu sistema Linux vai registrar que o seu usuário logou com a opção sudo e eu vou saber que foi você que acessou o sistema como administrador e não qualquer outra pessoa que conseguiu a senha de administrador. Então a opção mais segura é utilizar a opção sudo, ou seja, não permitir o login como root. Aqui eu tenho que definir um nome completo para o usuário. Tá? Eu vou chamar aqui esse usuário de Instituto Federal, simplesmente porque essa é uma máquina virtual que eu vou utilizar durante a disciplina de servidores no Instituto Federal. Lógico, na sua instalação você vai dar o nome do usuário correto, talvez o seu nome, por exemplo. O nome de login não precisa ser nenhum nome relacionado ao nome de usuário. Eu vou utilizar aqui a palavra IFCE. A senha eu preciso digitar 2 vezes. É recomendado você não fazer uma senha dessa tão curta como eu estou fazendo aqui. Porém, por questões de simplicidade, como todos no laboratório vão ter que trabalhar com um ambiente semelhante, eu vou digitar uma senha que todos os usuários do laboratório vão utilizar também. Configurar o relógio. Para algumas aplicações é importante que o seu sistema operacional esteja com o horário sempre atualizado. É o caso, por exemplo, de sistemas de autenticação ou de sistemas de log, de registros. Então, para isso, a gente vai escolher um sistema do tipo NTP. Eu costumo utilizar o NTP da Rede Nacional de Pesquisa, que é o pool.ntp.br. Tem deixado meu horário sempre funcionando adequadamente. Vamos aguardar receber esse horário da rede. Recebi o horário. Agora eu só tenho que escolher o meu estado. No caso, estou no Ceará. A vantagem é que quando você utiliza via NTP, ele nem vai mexer na parte de horário de verão. Agora, se você escolhe outro estado, como São Paulo, Rio de Janeiro, ele vai configurar isso automaticamente para você. Detectar os discos para instalação. Lembre que a gente criou somente um disco virtual. Eu posso particionar o disco. Aqui novamente eu vou ter várias opções, como utilizar o disco inteiro ou fazer um particionamento manual. Para essa instalação eu vou utilizar o disco inteiro, não vou me preocupar em fazer um particionamento virtual, um particionamento manual, desculpem. Escolher o disco que está na sua máquina. Tem novamente várias opções, como separar as partições ou colocar tudo junto. Eu vou colocar tudo junto. Essa não é uma prática recomendada se você estiver instalando na sua máquina ou em um servidor, mas em um ambiente de teste a gente não vai ter problema. Esse ambiente vai ser refeito várias vezes ao longo do semestre. Depois de escolher todas as opções, ele vai perguntar se você quer manter as configurações, sim ou não. Para continuar, a gente precisa escolher o sim. Chegou a hora de instalar o sistema operacional. Basta clicar em continuar. Ele vai carregar os pacotes do CD que permitem a instalação. Possivelmente vai baixar alguns pacotes da internet. Então a gente precisa só aguardar um pouco enquanto os pacotes mínimos são carregados. Normalmente o sistema tenta definir uma imagem de núcleo
uma imagem de kernel que mais se adeque ao seu computador. Se você tiver que escolher alguma opção mais específica, você escolhe, mas de um modo geral, a que está selecionada é a que melhor atende a nossa máquina. Então basta clicar em continuar. Eu posso escolher uma configuração específica, onde o sistema operacional vai tentar instalar somente o que tem na sua máquina, ou escolher a opção genérica. Normalmente a opção genérica funciona melhor, tá? Embora não seja a mais rápida. Funciona melhor porque normalmente você não vai ter problemas com hardware faltando. Configurar o gerenciador de pacote. Aqui eu vou escolher se eu quero adicionar ou não outros CDs. Eu vou dizer que não. Se eu quero utilizar um espelho de rede, ou seja, se eu quero utilizar algum repositório, vamos marcar a opção sim. Usar HTTP é o mais comum. Os servidores do Brasil, deixar a opção padrão de novo. Aqui você deve observar uma coisa importante. Caso a rede que você está utilizando precise de um proxy para fazer o acesso à internet, então você vai colocar essas informações aqui. O padrão é dado aqui, onde você deve colocar o nome do usuário, a senha e o servidor e porta onde está instalado o seu servidor de proxy. Caso você não tenha um proxy na sua rede, que nem eu, basta clicar em continuar. O Debian, por padrão, não instala programas que não sejam de código-fonte totalmente aberto. Então, caso você tenha um programa que é proprietário, mesmo que o proprietário disponibilize os aplicativos gratuitamente para você instalar, ele não pode ser instalado por padrão no Debian, a menos que você escolha listar os programas não livres. A gente vai escolher essa opção. Caso você seja um adepto ferrenho, um adepto forte do software totalmente livre, você pode deixar a opção não. Aguardar um pouquinho enquanto ele baixa os arquivos. Aqui a gente pode escolher que tipo de atualizações utilizar. As atualizações de segurança e de lançamento são as mais recomendadas, então é bom que você deixe elas marcadas. Instalar o software. Agora ele vai começar a instalar o sistema operacional básico, possivelmente baixando alguns arquivos da internet. Então essa instalação pode demorar de acordo com a velocidade da sua conexão. Para que as máquinas virtuais funcionem adequadamente,
A maioria dos virtualizadores oferecem recursos extras para que elas saibam que estão rodando em um ambiente virtual e não em um ambiente físico, em um servidor ou em um computador diretamente. No caso do VirtualBox, ele já dá essa opção de instalar as opções de guest. A gente pode marcar ela e clicar em continuar. O próximo passo é um dos recursos utilizados pelo Debian para saber como que os usuários, de um modo geral, trabalham com o seu sistema. Então você pode participar do concurso de popularidade dos pacotes. Normalmente eu não participo desse concurso, então eu deixo a opção não. Próximo passo, você pode escolher que tipo de interface gráfica você vai utilizar. No caso, como essa máquina virtual está sendo construída para trabalhar na disciplina de servidores, então eu não vou colocar um ambiente de área de trabalho, não vou colocar um ambiente gráfico. Também eu vou retirar o servidor de impressão, uma vez que esse servidor vai ser instalado na própria disciplina em um momento futuro. Vou deixar apenas a instalação básica do sistema. Aí vai depender da sua escolha, o que você precisa fazer. Uma coisa interessante da versão atual do Debian é que ele já traz para você diversas opções de ambiente gráfico. Atualmente eu utilizo o GNOME, mas já dei uma verificada no XFCE, no KDE e nessas outras opções. Pode ser uma opção melhor para você. Esse é o momento da instalação propriamente dita. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do seu computador, tá? Das configurações que você tem. Então, é o momento que você vai aguardar tomar um café, se você gostar de café, ou um sorvete, se você preferir um sorvete. O próximo passo é instalar o sistema de inicialização do seu Debian. No caso, o carregador de boot. Por padrão, a gente instala o Groovy. Caso você tenha outros sistemas operacionais, o Groovy vai identificar e vai perguntar se você quer listá-los na tela inicial de escolha do SO. A opção padrão, instalar o Groovy no registro mestre de inicialização, na MBR, a gente vai dizer que sim. Ele vai perguntar se eu quero informar manualmente o dispositivo. Então, caso eu tenha mais de um HD, eu posso escolher em qual HD eu vou instalar. Ou eu posso já escolher aqui a opção do único disco rígido que a gente tem. Aqui a gente vai escolher a opção sim, porque o Groovy ele foi inicialmente projetado para funcionar com MBR. Os discos atuais trabalham com o sistema do tipo FI. Com isso, a gente deve escolher a opção FI caso você tenha que dividir o seu Debian com o sistema operacional Windows mais recente, ou mesmo que você instale simplesmente o seu Debian no computador mais recente que usa essa opção de boot. Caso contrário, você vai ter que ficar sempre acessando o setup da máquina para escolher a opção boot legado ou boot não seguro. Para evitar esse transtorno, a gente marca a opção sim, clique em continuar. Se o seu computador não tem suporte a FI, então você escolhe a opção não. Finalizando a instalação, ele vai simplesmente criar os usuários e senhas, configurar
o relógio, instalar o Grub, solicitar que você remova o CD e o seu sistema operacional está instalado.